Olá, meu nome é Joás Menezes e esse é o podcast do canal Teologia Hoje. Eu convido você para tomar mais um café com a Bíblia. Esse é o 8º episódio de 2021. Pegue a sua Bíblia e a sua xícara. Amanhã, uma data tradicional será comemorada novamente no Brasil, o Dia das Mães. No Brasil, o segundo domingo de maio foi escolhido para celebrar este momento. As comemorações, como nós conhecemos, ganharam maior visibilidade a partir dos esforços de uma jovem norte-americana, Anna Jarvis, falecida em 1948, como uma forma de homenagear sua mãe, a ativista Anne Maria Reeves Jarvis, falecida em 1905. No entanto, há indícios mais antigos que dão conta que essa celebração do Dia das Mães no Ocidente teve origem na Grécia e Roma antiga, mais precisamente nas festas primaveris. Nesses eventos aconteciam os cultos de adoração às divindades que representavam as mães, como as deusas Rhea, mãe dos deuses, ou Cibele, a deusa mãe romana, conhecida também por Magna Mater. No Brasil, o Dia das Mães é comemorado no segundo domingo do mês de maio, assim como nos Estados Unidos, Japão e Itália. A data foi implementada em 1932, no governo Vargas, embora já seja comemorada desde 1918 por iniciativa da Associação Cristã de Moços de Porto Alegre. Pelo segundo ano consecutivo, as comemorações desse dia aqui no Brasil terão características bem diferentes, tendo em vista o fato de que ainda estamos passando por uma grave pandemia. Muitas famílias estão sendo mais atingidas nesse período tão triste da nossa história. Para muitas delas, esse dia será marcado pela ausência de alguém importante para as suas vidas que teve a existência abreviada, lamentavelmente, por causa desse mal. Justamente por esse motivo, apesar do complexo momento e de todas as medidas de saúde necessárias para conter o avanço desse vírus, é necessário comemorar. A etimologia da palavra comemorar é de origem latina, commemorare, e significa trazer à memória. Commemorare também significa commemorare, isto é, recordar junto com o outro. E eu utilizo a expressão comemorar aqui, lançando mão justamente do seu sentido etimológico. Trazer à memória a importância e a força do símbolo mãe. É importante recordarmos com o outro momentos bons e ruins que constituem a nossa existência e considerar, inclusive, como eles foram necessários para nos trazer até aqui. Há muito a dizer sobre a importância e o fundamental papel das mães. Mas no Café com a Bíblia de hoje, eu quero trazer à memória o canto de uma mãe. Na tradição cristã, ele ficou conhecido como Magnificat, baseado na primeira palavra desse trecho na Vulgata Latina, tradução de Jerônimo, tradução que ele fez para o latim no século IV. É o Cântico de Maria, Maria, mãe de Jesus de Nazaré. E está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Eu li dos versículos 46 ao 48. Assim como convido você a recordar, claro, refiro-me aqui àquele que ou aquela que já leu esse texto em algum momento, mas eu convido você a recordar esse cântico de Maria, e é importante considerar que ele é a rememoração de uma mulher do seu tempo. Tempo esse marcado por muitas carências, das limitações sociais, limitações econômicas gravíssimas, de um povo historicamente sofrido, mas muito religioso e esperançoso. Maria conta
e canta a sua história, com a consciência de que a sua história acontece e só tem sentido nesse conjunto de relações. Ela, por exemplo, lembra no seu canto de Ana, que como ela sofreu, mas que também experimentou a forte mão do Eterno na sua própria história. Sugiro a você a leitura do Cântico de Ana, no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. Maria reconhece a ação do Eterno na história humana, no meio do seu povo e na sua história pessoal. E na sua expressão orante de louvor, ela, com uma grandiosa sensibilidade, afirmou que o Eterno atentou, fez grandes coisas, agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que alimentam pensamentos soberbos, derrubou os poderosos do seu trono, exaltou os humildes, encheu de bem os famintos, despediu vazios e ricos, amparou Israel. Há muita memória nesse cântico mariano. Ela traz à memória a tradição do seu povo, tradição esta contida nos Salmos, na literatura profética e também na Torá. Faça um exercício aí e compare Lucas 1:46 com o Salmo 34:2, ou o versículo 47 com o Salmo 35:9, o 48, 1 Samuel 1, versículo 11, o 49 com o Salmo 111:9, o 50 com o Salmo 103:17, ou o versículo 51 com o Salmo 89:11, o versículo 52 com Jó, capítulo 12, versículo 19 e 5, versículo 11, o 53 com o primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 5, assim como o Salmo 107, versículo 9, o versículo 54 com o Salmo 98, versículo 3, com Gênesis 17, versículo 7 e 19, e o profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 20. Por que eu estou dizendo tudo isso? É memória viva. Memória viva, vivida, sintetizada num Magnificat da alma. Por isso ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. Maria me ensina que a sua história não pode ser contada sem levar em consideração a história daqueles que nos antecederam. Maria me ensina que as perdas e crises do passado não definirão o meu futuro. Maria me ensina que o Deus que agiu na história do seu povo continua agindo em nossa história pessoal. É tempo de comemorar, rememorar, trazer à memória e esperançar. E como Maria, saber que aquele que é o amparo de Israel, ele é o nosso amparo. Feliz Dia das Mães! Se a mensagem desse podcast foi relevante para você, compartilhe esse link com seus familiares e amigos. Siga o nosso podcast na plataforma de sua preferência. Assine o nosso canal no YouTube caso você não seja assinante. www.youtube.com/teologiahoje. Que a bênção do Eterno, que enriquece e não acrescenta dores, seja sobre a sua vida, dos seus familiares e amigos. É a oração que faço por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Até o próximo Café com a Bíblia.